Bom, já estamos no mês de março, não é, meus irmãos? Já entramos em março. Quem diria, não é? Fechamos os olhos e já estamos no terceiro mês de 2022. E se mês de fevereiro foi o mês de nós celebrarmos os pequenos grupos, este mês de março nós vamos celebrar juntos o mês das mulheres. Agora há pouco vocês viram aí, né? A dupla Nancy e Nessi. Se vocês trouxerem a esposa do pastor Guilherme, vai ficar igualzinho a família cubana. Nancy, Nessi e Nissinha. Não é? Então no segundo culto pode subir com a irmã Nice. Nancy, Nessi, Nice, ninguém vai fazer confusão. Se o pastor conseguiu falar, todo mundo fala também. Não é? Que legal. Mas esse mês das mulheres para nós é muito especial, porque nós não separamos apenas um dia. Tampouco um mês. Para nós as mulheres aqui são importantes o ano inteiro. Você pode dizer amém? Ó, eu vi muita voz masculina aí no meio falando amém, tá vendo? Porque é mesmo, né? Ai de nós se não fossem elas, né? Ai de nós. Mas as mulheres nesta igreja, assim como em toda a obra do Senhor, têm uma importância fundamental. Mas falando em dia 8 de março, que é a próxima terça-feira, dia que o mundo inteiro celebra o Dia Internacional das Mulheres, a gente pode remontar um pouco na história para entender onde nós chegamos, os acertos e os erros também, não é? Porque nem tudo são flores. Bom, supostamente essa data teria sido escolhida quando, em 1857, um incêndio numa indústria têxtil em Nova York, nos Estados Unidos, teria levado a vida de 129 mulheres que teriam supostamente sido trancadas pelo dono da fábrica para conter os motins, as greves, não é? E elas estavam ali quando a fábrica foi incendiada, essas mulheres morreram. Bom, essa história não é verdadeira, se você já ouviu, delete, tá? Dá aquele carimbo assim, fake news, né? Não é bem assim a história, mas é quase isso. De fato, aconteceu um incêndio em Nova York, mas foi bem depois. Foi dia 25 de março de 1911. E lá numa fábrica haviam 146 pessoas, 21 delas eram homens. E a porta também estava trancada. Era costume dos empresários fecharem as portas e seus funcionários, principalmente as mulheres, passarem lá dentro, pasmem, até 16 horas trabalhando. 16 horas de carga horária. E as portas eram trancadas para conter movimentos em favor de greve e outras reivindicações, não é? Mas ironicamente, eu disse ironicamente porque pesquisando eu me senti assim, a gente descobre que o início das manifestações em favor dos direitos das mulheres começaram lá na Rússia, durante o período da Primeira Guerra Mundial, olha só, 1914 a 1918. E foi num dia 8 de março de 1917, na metade da guerra, que milhares de operárias russas saíram às ruas para se manifestar contra a monarquia. Naquela época ainda existia monarquia na Rússia, os chamados czar, né? E elas então foram reivindicar melhores condições de trabalho e protestar contra a fome e contra a participação russa na guerra. Olha que coisa, podiam fazer isso de novo agora, né? Sair às ruas, o que hoje vai levar muita cacetada, porque a situação lá é assim, protestou contra alguma coisa do governo, vai levar ferro, paulada, mas naquele tempo, mais de 100 anos atrás, elas fizeram isso, para protestar contra a participação russa na Primeira Guerra. Mas demorou, e só em 1945, praticamente no final da Segunda Guerra Mundial, que a Organização das Nações Unidas decidiu reconhecer princípios de igualdade entre homens e mulheres. E aí levou mais 30 anos, 1975, para que fosse estabelecido o Ano Internacional da Mulher. E a partir de 77, então, o dia 8 de março, começou a ser celebrado oficialmente como essa data. É sabido que esse movimento a favor dos direitos das mulheres tem origem em movimentos socialistas. Foi uma líder comunista alemã
que em 1910 propôs a criação do Dia Internacional da Mulher. Era um interesse legítimo, temos que reconhecer isso. Direito a horário de trabalho adequado, a melhores salários, a proteção da vida, que até hoje é um grande desafio para muitas mulheres, mas infelizmente tudo isso acabou levando mais tarde à criação de movimentos feministas com uma agenda bem anticristã, entre elas, todos nós sabemos, a legalização do aborto. Nossa posição como igreja, para você que está aqui nessa manhã, é que um dia, 8 de março, não é suficiente para nós mostrarmos o significado da figura feminina para nós, seres humanos. Nesta igreja, a mulher tem a mesma importância hoje que ela tinha para o Senhor quando Ele decidiu criá-la. E esse significado fica evidente lá nas palavras de Adão, lá em Gênesis 2, quando logo depois de ver o que o Senhor tinha preparado para ele, a mulher lhe foi apresentada, Adão diz assim: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Ao declarar isso, Adão reconhece que tanto ele como a mulher foram feitos da mesma matéria e carregavam a mesma essência, a essência do nosso Deus. Porque antes dele dizer isso, lá em Gênesis 1, 26, 27, o Senhor já tinha dito: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. E olha o verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Portanto, para a Bíblia, a mulher tem tanta importância quanto tem o homem, pois ambos foram criados, como nós vimos, da mesma matéria e tendo a mesma essência, a essência do nosso Senhor. Portanto, lançar a ideia de que o cristianismo é uma religião que oprime a mulher é, no mínimo, ignorância bíblica. Vamos aos fatos, pode mostrar. João 4, olha lá. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Lembra desse texto? A mulher sai ao meio-dia, horário que quase ninguém ia ao poço, e por isso ela escolhe propositalmente esse horário. Assim eu não vou encontrar ninguém, e ninguém vai saber da minha vida. E aí Jesus, sabendo do intento dela, vai exatamente naquele horário, encontra a mulher. Faz o que nenhum judeu fazia, conversar com uma mulher, ainda mais samaritana. Então Jesus passa por cima do fato dela ser mulher, do fato dela ser de outra etnia, ainda mais uma etnia meia, não é? Controversa aí com os judeus. E ainda fala com uma senhora que estava numa condição matrimonial bem complicada, como a gente sabe, não é? Portanto, Jesus não discriminou aquela mulher. Segundo fato, Marcos 5, quando ele estava andando ali nas ruas e veio uma mulher, sofria de uma hemorragia, e ela toca nas vestes de Jesus. Isso não é simplesmente um pequeno toque. Naquela cultura, uma mulher impura, porque estar menstruada em hemorragia constante era impureza. Tocar numa pessoa o fazia impuro. Imagina tornar o mestre impuro. Jesus nem se preocupa com isso. Ele se deixa ser tocado, mostrando compaixão por aquela mulher. João 8, Jesus diante dos fariseus, lembram quando lhe apresentam a mulher adúltera? E aí os homens com as pedras na mão perguntam: e aí, o que nós fazemos? Libera ou apedreja? E aí Jesus, sabendo que aquela era uma prática comum, viu? Acontecia quase todo dia. Jesus não a condena e manda aquela mulher embora para sua casa, perdoado. Quarto, João 12. Jesus repreende as críticas egoístas contra Maria, quando ela estava lá em Betânia e ungiu a sua cabeça. Ungir a cabeça de uma pessoa tinha vários significados. Podia ser um reconhecimento de um rei, de uma grande autoridade.
Mas sabendo também que Jesus, ele sabendo que estava a caminho da morte, muitas vezes se ungia os corpos daqueles que haviam morrido antes deles serem sepultados. E Jesus então aceita a oferta daquela mulher, mesmo sendo contrariados pelos líderes que criticavam a atitude dela. Um perfume caro como esse poderia ter sido usado o dinheiro de outra maneira. E quinto, Marcos 16. Esse talvez seja um dos mais impressionantes, na minha opinião. Jesus escolheu ninguém menos que uma mulher, Nancy, para ser a primeira a vê-lo ressuscitado. Isso não é tremendo? Ele podia ter escolhido qualquer um dos outros 12, mas ele escolheu uma mulher, Maria Madalena. Você vai ser a primeira a contar para todo mundo que eu ressuscitei. Aleluia! Isso é tremendo. Portanto, cessem a falácia. O cristianismo não é uma religião que oprime a mulher. E a Bíblia, muito menos, a despreza, a ignora ou discrimina. Mas a gente não para por aqui, podemos avançar pelo Novo Testamento. Lucas, escritor de Atos, citando mulheres importantes na história da igreja. Dorcas, que Pedro ressuscitou quando orou por ela, lembra-se? Mulher caridosa, morava em Jope. E Maria, mãe de João Marcos, que tinha uma igreja na sua casa lá em Jerusalém, lugar onde Pedro se refugiava. Priscila, e esse caso é muito interessante, não é Áquila e Priscila, mas a Bíblia fala sempre Priscila e Áquila. Num tempo que a mulher não valia quase nada, colocar a mulher primeiro do que uma citação do seu marido é profundo respeito dos autores bíblicos. Priscila, junto de Áquila e do apóstolo Paulo, plantaram igrejas em Corinto e Éfeso. E Lídia, que cedeu a sua casa para abrir uma igreja e foi uma das líderes da igreja em Filipos. Febe, uma diaconisa, que foi a mulher que portadora da carta que Paulo escreveu para a igreja em Roma. Ninfa, aquela que abriu a sua casa para uma igreja na cidade de Colossos. E muitas outras. Mas a relação não para por aí. Vamos lá para o Antigo Testamento. O que falar de Ruth e da sua lealdade, lembra-se? Quando aquela mulher podia ter seguido o seu caminho como sua cunhada, mas preferiu ficar do lado de Noemi, sua sogra, até o final. E a liderança de Débora, única juíza citada no livro, profetiza o compromisso de Ana, que quando teve seu filho debaixo de lágrimas, levou em volta ao templo ainda pequeno e o entregou para o sacerdote Eli. A sagacidade de Miriam, irmã de Moisés, que foi atrás daquele cesto de junco, e quando viu que ele estava sendo levado para os braços da filha de Faraó, se apresentou para amamentar o seu irmão junto com sua mãe. A coragem de Esther, que livrou todo o seu povo, e até hoje ela é reconhecida pelos judeus por não ter permitido o extermínio daquela nação. A determinação de Rebeca, que saiu para pegar água, e quando viu Isaac pedindo água, deu água para ele e para os camelos, e se tornou uma mulher completamente determinada. E a fidelidade de Sara. Eu fico pensando as mulheres que estão aqui. Imagina seu marido chegar em casa um dia e falar assim: mulher, pega tudo e vamos embora. E aí você pergunta: embora para onde? E ele responde: não sei, mas nós vamos embora. Pensa numa situação dessa. Qual seria a sua reação? Pega tudo, as crianças, põe no carro que nós estamos indo embora. Embora para onde, marido? Não sei. Só sei que a gente tem que ir embora. Triste é saber que milhares e milhares de pessoas estão fazendo isso agora. Entra no carro, entra no trem e vamos embora. Não sei para onde, mas vamos embora. Aliás, Sara é uma das duas únicas mulheres citadas no livro de Hebreus, capítulo 11, como sendo heróis, heroínas da fé. Sara é uma das duas mulheres, únicas mulheres citadas no livro de Hebreus como sendo heróis, heroínas da fé. Quem sabe o nome da outra mulher? Alguém sabe? Muito bem. É bom conhecer a Bíblia, né? Raabe. Ela é a outra mulher. E hoje nós vamos aprender
com a impressionante história de uma prostituta, o que a fez constar na galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. O contexto dessa passagem, dessa história, é muito interessante. Estamos no ano 1400 a.C., bem longe. Moisés estava morto. Cabia agora a Josué, comandante de Israel, conduzir o povo através do Rio Jordão até a terra prometida. Eles passaram 40 anos peregrinando pelo deserto, combatendo, muitas vezes vencendo, algumas vezes por conta do pecado perdendo. Mas esse tempo que passaram no deserto fez com que a fama deles fosse bem conhecida e temida por muitos povos ali em Canaã. Portanto, isso também já tinha chegado aos ouvidos da pequena cidade de Jericó. E o seu povo era um daqueles que já sentiu medo da presença inóspita dos israelitas ali próximo, né? Dentro de Jericó vivia um povo pagão. E eu vou só dar uma ideia para você o que um povo pagão fazia. Eles tinham um templo, adoravam deuses estranhos, geralmente com humores bem negativos, e eles sacrificavam bebês, crianças, para agradar esses deuses. E os filhos, ainda recém-nascidos, eram entregues ao sacrifício de maneira bem cruel, não é? E muitas vezes esses templos também recebiam prostitutas, porque uma forma de cultuar esse Deus era através de uma relação sexual com aquelas prostitutas. Então era isso que acontecia. E às vezes a gente lendo o texto, alguns textos do Antigo Testamento, nos dias de hoje, a gente fica pensando, puxa, como Deus permitiu tanto genocídio, tanta maldade, não é? De fato, muitos daqueles povos foram exterminados por conta da maldade que imperava na terra de Canaã antes dos israelitas chegarem. E assim foi também com a cidade de Jericó. E entre aquele povo existia uma mulher chamada Raabe, que por um ato de pura graça de Deus, ela já reconhecia o poder do Senhor. É muito interessante isso. Antes mesmo dos espias chegarem à sua casa, Raabe já sabia quem era o Senhor e quão poderoso ele era. Raabe possuía uma espécie de uma hospedaria. Sua casa ficava encravada nas muralhas. Era comum as muralhas tão fortes, tão espessas, abrigarem algumas pequenas moradias. E a casa dela ficava justamente na muralha. Era uma casa que recebia pessoas que passavam por Jericó e precisavam de abrigo, e muito provavelmente também recebia seus clientes. Josué então decide enviar 2 espias. É muito legal como esses modelos se reproduzem, né? Você deve se lembrar que Josué também foi um espia enviado por Moisés 40 anos antes para ver a terra prometida. E entre os 12, ele e seu amigo Caleb foram os únicos que viram de maneira positiva. Os outros 10 só murmuraram. Agora Josué acho que aprendeu a lição. Não vou mandar mais 12 não, vou mandar só 2. E escolheu logo 2 bons e enviou os 2. E eles foram divinamente guiados por Deus, direto para a casa de Raabe, a casa da mulher que já reconhecia o poder do Senhor. O encontro que ela teve com aqueles 2 homens registra uma declaração de uma mulher que decidiu trocar o medo pela confiança em Deus. E é isso que nós vamos ver agora. Portanto, abra comigo a sua Bíblia. Já estou vendo alguns mexendo no celular. Espero que esteja vendo a Bíblia e mais nada. Josué 2, nós vamos ler dos versos 8 e 16. E o tema da nossa mensagem hoje é esse aí, olha. Antes de tudo, uma mulher de fé. Uma mensagem encorajadora para esse mês tão especial, tão importante para a nossa igreja. Antes de tudo, uma mulher de fé. Vamos ler Josué 2, dos versos 8 a 16, diz assim a palavra do Senhor.
Antes de os espiões se deitarem, então eles já estavam na casa de Raabe. Raabe subiu ao terraço, olha, a casa dela não era pequena não, tinha 2 andares. E lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Percebe as letras e as palavras aqui. Sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Olha só, ela fala para os homens qual era o medo que eles estavam sentindo por conta da presença de Israel. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. E todo mundo tinha medo desses 2 reis aqui. Eles eram enormes, fortes. Todo mundo os temia. Israel passou por cima deles, como um trator. E a fama corria. Verso 11. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, veja bem, o seu Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha a confissão de uma pagã. Pois o seu Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, pelo seu Senhor, ela está falando. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs. Então ela tinha no mínimo 2 irmãos, no mínimo 2 irmãs, pai e mãe. E de tudo que lhes pertence, ainda queria levar a mobília junto. Livrem-nos da morte. Verso 14. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. Vamos parar por aqui. Bom, nesse mês de março, nós estamos preparando para vocês uma série de mensagens com esse tema aqui, ó, a espera de dias melhores. Não me pergunte por quê, mas isso veio ao nosso coração, não é? Conversamos entre os pastores e nós entendemos que era tempo de falar um pouco sobre esperança. A espera de dias melhores. E hoje nós vamos fazer como que uma pré-estreia, né, pastor Itamir? Vai começar oficialmente semana que vem, mas hoje vamos fazer uma pré-estreia, não é? Então, não temos ainda a vinheta, estamos produzindo, mas já estamos aqui falando sobre esperança. E o subtema desta primeira mensagem é: o medo dá lugar à fé. Como que na vida de uma pessoa a sensação de medo, e vendo tudo que está acontecendo nos nossos dias, mesmo não estando na pele daqueles homens e mulheres, a gente pode de longe sentir, mas bem de longe, um pouco da aflição que é estar em casa e saber que a poucos quilômetros estão se aproximando centenas de tanques de guerra, milhares de soldados para tomar sua cidade. Imagina a cena. Como transformar esse medo em fé? Por saber da história das conquistas anteriores dos israelitas, o povo de Jericó estava apavorado. Raabe descreve o medo deles como sendo terrível. E qual foi a forma que aquela mulher encontrou para substituir esse sentimento que tanto nos desespera como medo, por um outro sentimento que traz esperança, como o caso da fé? Como trocar o medo pela fé? Nós aprendemos com Raabe algumas maneiras de agir para tirar do coração o medo, a desesperança, e colocar ali a fé
e a confiança em Deus. E a primeira dessas atitudes está aqui, olha. Raabe decidiu crer que Deus estava no controle daquela situação e ele tinha um plano. Ela teve que tomar uma decisão. Todo mundo aqui está falando que o seu Deus está levando vocês às vitórias. Desde quando saíram do Egito, atravessaram pelo mar, mataram os soldados egípcios. E agora no deserto vocês estão atropelando todo mundo. Todos nós já sabemos disso. Eu decidi crer que o seu Deus sabe bem o que está fazendo. Ele tem algum plano. Essa foi a atitude de Raabe. Ela decidiu crer. Ela era uma pagã, como qualquer um daquela cidade. Mas vendo o que Deus estava fazendo, ela se rendeu ao poder do Senhor. E ela disse: eu estou vendo que o seu Deus é quem deu a vitória para vocês durante todo esse tempo. Olha o que diz os versos 8 e 9. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço, nem deixou os caras dormir, foram para eles e disse assim, ó: sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Ela transmite para aqueles dois homens, os espias, a informação de que todo mundo estava morrendo de medo deles. E ela decidiu crer que o Senhor sabia o que estava fazendo. Começou que Deus mesmo foi quem dirigiu aqueles dois espias. Havia centenas de casas em Jericó, mas Deus os guiou diretamente para a casa daquela mulher, porque Deus já sabia do seu coração que ela os acolheria, os protegeria, e ela creria naquilo que Deus estava fazendo. Ela os recebeu em casa, mesmo sabendo que seu povo estava em guerra contra eles. Parece coisa de filme, não é? Você receber na sua casa um soldado do exército adversário que está vindo para destruir toda a sua cidade, inclusive a sua família. Mas não é coisa de filme. E quem está acompanhando essa guerra insana, viu uma cena dessa essa semana, não é? Quantos não se emocionaram vendo aquele soldado russo chegando e se entregando, morto de fome como estava, sem mantimentos, e assim muitos outros também estão? Ele chegou ali e se rendeu. E aí o que aquelas pessoas ucranianas fizeram? Poderiam ter dado uma surra nele. Vocês estão invadindo o nosso país, estão destruindo, já mataram tantas pessoas, inclusive crianças. A mulher pegou um pedaço de bolo, outra pegou um copo de chá quente, a outra veio com um telefone celular e falou: liga aqui para sua mãe e diz para ela que está tudo bem. A dona Natasha, né, dá até para ouvir o nome da mamãe. A Natasha precisa saber que você está aqui. Onde pode acontecer uma coisa dessa? Geralmente eu pego motoristas ou crentes, ou às vezes nem um crente nem nada, né? Então fica fácil para evangelizar. Hoje eu peguei um espírita kardecista. Decidi vir pregando para ele desde casa até aqui. Vim pregando, falando sem parar. Vim falando. Só parei quando chegou aqui e orei por ele. Um senhor, 72 anos. Eu vou lá no centro espírita, assim, tá, eu leio lá. Tá bom. E eu fui pregando. E aí uma hora eu falei assim: o senhor precisa saber que não há bondade em nenhum outro lugar fora do Senhor. Toda boa dádiva, todo dom, todo bom comportamento só tem uma origem. Ela vem do alto, do trono da graça de Deus. Isso significa que fora de Deus não há bem algum, e só no Senhor. A atitude daqueles ucranianos em receber aquele soldado é uma atitude que só o Senhor pode inspirar nas pessoas, seja qual for a religião daquelas pessoas. Muitos ali são cristãos ortodoxos, alguns protestantes, e muitos já europeus já estão agnósticos. Mas aquelas pessoas demonstraram amor. Vocês invadiram a nossa pátria, estão matando os nossos filhos, mas está aqui, liga para sua mãe dizendo que você está bem e nós vamos alimentar você. Quantos outros soldados ou quantos outros devem ter visto isso, não é?
Ela os recebeu em casa, mesmo sabendo que eles estavam em guerra. Se amamos a Deus, nós precisamos também crer, meus irmãos, que a despeito da situação que nós estamos vivendo, Ele, o Senhor, sabe o que está fazendo. Por mais difícil que seja a situação que você se encontra, é preciso uma atitude de fé, decidir crer que a despeito disso, o meu Deus está no controle e Ele sabe o que Ele está fazendo. Raabe aceitou o plano de Deus. Ela podia lutar contra aquilo. Não vai dar certo, Jericó é muito forte, as nossas muralhas são invencíveis, nunca conseguiram destruir, esses israelitas não vão conseguir. Ela aceitou o plano de Deus. Se Ele tem dado vitórias a esse povo ao longo desses anos, nós também seremos as próximas vítimas. Raabe decidiu crer, e ela agiu de acordo com a sua lealdade, mesmo quando arriscou a sua própria vida, da sua família, para defender aqueles homens. Como transformar o medo em fé? Primeiro, decida crer que Deus está no comando, Ele está no controle e Ele tem um plano. Lembra de Jeremias 29:13? Eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e prosperidade, para dar para vocês o fim que vocês esperam. Deus sabe o que está fazendo. Segundo, Raabe reconheceu que Deus era o Todo-Poderoso. E nos versos 10 e 11 ela deixa bem claro isso. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E lá no verso 11, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aquela mulher pagã reconheceu, o seu Deus é todo poderoso. Nós nos rendemos. Eu me rendo, não vou mais acreditar nos deuses do meu templo, onde a gente sacrifica crianças, onde outras mulheres se prostituem. Eu decido crer no seu Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Quem irá contra a forte mão do nosso Senhor? Agindo o meu Deus, quem pode contê-lo? É difícil acreditar numa guerra, mas a gente falou disso semana passada, não sejamos tolos. Uma entre as 28 que estão acontecendo hoje, a maldade continua imperando. O príncipe desse mundo está ativo. É difícil acreditar, mas é preciso decidir crer que a despeito de tudo isso, Deus está no controle. Pastor, vamos ter uma terceira guerra mundial? Vai virar uma guerra nuclear? Eu não sei. Mas uma coisa eu tenho absoluta certeza, e foi ela que me fez levantar esta manhã e vir aqui pregar para esta igreja, é que o meu Deus está no controle de todas as coisas, seja lá o que vir pela frente, terceira, quarta, quinta guerra nuclear, Deus está no controle, ponto final. Simples assim. E sabe que aquela declaração de fé de Raabe, como ela funcionou? Ela foi um encorajamento para aqueles israelitas. Quando ela disse aquilo para aqueles dois espias, eu sei o que o seu Deus está fazendo, e eu sei que Ele vai dar vitória para vocês, porque Ele é muito forte. Eles saíram dali, correram para Josué e contaram. E eles disseram no verso 24, sem dúvida, Josué, o Senhor entregou toda a terra em nossas mãos, todos estão apavorados por nossa causa. Existe um princípio no meio militar, na guerra, que é o chamado moral da tropa. Você já deve ter ouvido algumas vezes aí. Mas isso não é apenas uma questão psicológica, não. Ela é fundamental. O moral da tropa, assim como também a moral de um time esportivo, define a vitória ou a derrota. Quantas vezes você já viu um time menor, caidinho, vencer um time maior? Porque a moral estava lá em cima. Sabe que é uma das técnicas dos treinadores, muitas vezes? É pegar os jornais, quando os jogadores daquele time mais forte estão dizendo, eu nem sei onde fica essa cidade.
Isso acontece muito na Copa Brasil, se você acompanha. Eu nem sei onde fica essa cidade, nunca ouvi falar dela. Tem time de futebol lá? E caçoa, sabe? Sarcasmo. Aí o treinador esperto vai lá, pega o jornal, leva lá na concentração, no vestiário, olha o que eles estão dizendo de vocês, ó, não sabe nem onde vocês ficam, não sabe nem o nome da sua cidade, e acha que vai atropelar vocês, não vai ter nem segundo jogo. Sabe o que acontece? Aqueles jogadores entram em campo que nem leões, e aí você vê essas zebras que acontecem de vez em quando. E por quê? Porque a moral do outro estava assim, vamos entrar lá, vamos dar de sacolada, não vai dar nada. E aqueles ali estão feras, porque alguém falou deles assim. É o moral da tropa. Quando esses soldados ouviram daquela mulher que todo o povo de Jericó estava morrendo de medo, eles não precisavam espiar mais nada, eles já estavam satisfeitos, o relatório estava pronto. Voltaram para Josué e disseram: pode ir, porque eles estão com muito medo. Era mais do que uma confissão positiva. Confissão positiva não funciona, viu? Se você já foi atrás de alguma, não é? Graças a Deus você está aqui hoje. Confissão positiva não resolve. Declara que vai dar certo, mulher. Declara que vai dar certo, senão vai dar errado. Não, às vezes dá errado. Porque quem determina se vai dar certo ou errado é Deus e não a sua confissão. A questão é se submeter à vontade soberana de Deus. Mas quando aqueles soldados ouviram que eles estavam apavorados, aquilo funcionou como um baita do encorajamento. Talvez você já tenha perdido a esperança que alguma coisa vai mudar na sua vida. Talvez você chegou aqui hoje de manhã e já perdeu a esperança que aquele negócio ali vai mudar. Vai dar certo. Já até fez confissão positiva, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e nunca deu. E aí você simplesmente perdeu a esperança. Eu queria renovar a sua esperança e dizer para você que se a sua confissão positiva, caso você tenha feito, nunca deu certo, há um Deus que não precisa disso. E quando Ele decidir que aquilo vai funcionar, aquilo vai funcionar. Porque a última palavra sobre tudo e todos tem dono, e Ele é o Senhor. Essas histórias, como de Raabe, uma prostituta, estão aqui na Bíblia para mostrar justamente isso, que pessoas viveram essa situação e Deus as registrou propositalmente para que 3.400 anos depois, eu e você pudéssemos ler isso e sentir-nos encorajados também. É para isso que ela está aqui. As histórias estão na Bíblia para mostrar que o mesmo Deus ontem, Ele é hoje e será para todos sempre. Aleluia. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Terceiro, Raabe decidiu buscar a salvação no Senhor. Foi isso que transformou o medo do seu coração em fé. Já que esse Deus é todo-poderoso, então vamos em frente. E olha o que ela diz no verso 12: jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e minhas irmãs, e tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Raabe fez um prenúncio de que nós estamos fazendo hoje, só que ela pediu pela sobrevivência física. Nós pedimos a Jesus pela vida eterna. Ela pediu a Deus que poupasse ela e a sua família e lhes desse a vida. Hoje nós vamos a Jesus e dizemos: Senhor, nos dê mais que a vida, nos dê a eternidade. É isso que nós queremos, o perdão dos nossos pecados e a eternidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você: qual foi a história que te trouxe aos pés de Cristo? Pense. Ai, pastor, graças a Deus eu nasci num lar evangélico. Não importa. Talvez você tenha sido abençoado pelos seus pais ou pelos pais dos seus pais, que pagaram o preço de conhecer Jesus, e você teve esse privilégio. Mas em algum momento você teve que reconhecer Jesus como seu Senhor. O que lhe levou aos pés de Cristo? Foi uma dor? Foi um ato de gratidão? Saiba que se Deus foi capaz de perdoar uma prostituta pagã, não há impossível para Deus. Ele pode perdoar o pecado de qualquer pessoa. Não existe ninguém que está longe da graça de Deus. E a maior prova disso é a ceia que nós vamos participar. Jesus convida não homens e mulheres que não pecam,
e estão aqui nesta manhã. Olha quanta gente que não peca. Jesus convida para a sua mesa homens e mulheres que sabem que são pecadores, mas que se arrependem e reconhecem o seu erro e buscam o perdão em Jesus Cristo. Esses são convidados para a mesa. O problema é que a gente tem uma mania de tentar determinar quem merece a salvação e quem não. Esse daqui é bonzinho, esse aqui vai dar um bom crente. Aquele ali não, aquele ali faz muita coisa errada, a vida está tortinha. Afinal de contas, se Deus é justo, Ele não vai aceitar qualquer um no seu reino, né? Engano seu. Como disse Jesus, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Eu vim para alcançar aqueles que sabem que precisam de ajuda, que estão enfermos da alma. Aliás, a nossa diferença para quem está lá fora, se eu já não disse isso, já disse sim, mas vou repetir. A nossa diferença aqui dentro, para quem está lá fora, é uma. Somos todos igualmente doentes. Só que nós aqui já recebemos o diagnóstico. Amém, meus irmãos? E quem está lá fora, nem sabe que está doente. Ou pior, está enganado achando que está são. E está caminhando a passos largos, infelizmente para o inferno. Mas graças a Deus que um dia o Senhor tirou as escamas dos nossos olhos, Ele tirou a venda que estava nos nossos olhos e nos fez enxergar que nós também éramos doentes, precisávamos da sua graça e Jesus Cristo nos resgatou. Essa é a diferença. Existe um pagamento para participar dessa ceia. Se eu nunca disse isso para vocês, vou dizer hoje. Como assim, pastor? Tem que pagar para participar da ceia? Aqui nessa igreja tem. E tem uma moedinha. Com uma face está escrito arrependimento. E na outra está escrito fé. Essa é a moeda que cada um de nós precisa pagar para sentar na mesa com o Senhor. Arrependimento e fé. Porque o preço alto Jesus pagou na cruz. Raabe era pagã. Ela agia como se esperava de alguém pagão. Simples assim. Se ela era pagã, se prostituir. Mas ela mentiu. E como é que ela entrou na linhagem de Jesus, uma mentirosa? Pagã. O ruim é esperar que um crente age como ela. Aí é problema. Pastor, o senhor está dizendo que tem gente que se prostitui? Bom, o termo aqui é porneia. E porneia pode ser prostituição, pode ser infidelidade conjugal, pode ser olhar algumas coisas erradas na internet, pode ser homossexualidade e por aí vai. Porneia. Esperar isso de uma pagã não é grande surpresa. O problema será quando um crente em Jesus, principalmente que senta à mesa uma vez por mês, em algum outro momento daquele mês, ou mente, ou pensa e age com porneia. E esse é um problema. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O mesmo poder regenerador que atuou na vida daquela mulher pecadora, que ungiu os pés de Jesus e que todos condenavam, é o poder que agiu na vida de Raabe. O mesmo amor que restaurou Pedro, mentiroso. Eu não conheço Jesus, não, nem sei quem é, nunca vi esse cara na minha vida. O mesmo amor que o regenerou e o restaurou, foi o que restaurou Raabe pela sua mentira. E sabe o que aconteceu? Aquela mulher se casou com um descendente de Judá, chamado Salmão. Ambos tiveram um filho, chamado Boaz, marido de Ruth. Eles foram avós, ou melhor, bisavós de Davi. Ou seja, Raabe, a prostituta, foi trisavó do rei Davi, de onde veio a linhagem de Jesus Cristo. Isso é para nos ensinar nessa manhã, que ninguém, absolutamente ninguém, está fora do alcance da misericórdia de Deus. Pode colocar essa frase. Se não há nada que você possa fazer hoje, para que Deus te ame mais, saiba que também não existe qualquer coisa que você faça que leve Deus a te amar menos do que Ele te ama. A ceia do Senhor
não é para quem não peca, mas é para todos aqueles que sabem que erram, mas também sabem que em Jesus Cristo está o perdão. E a última maneira que Raabe encontrou de transformar o medo do seu coração em fé, foi que depois de fazer tudo isso, ela entendeu que toda expressão de fé em Jesus, preste atenção, toda expressão de fé em Jesus deve ser seguida por atitudes práticas. Verso 15 e 16 falam isso. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, lembra? Estava encravado nas muralhas. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho. A fé daquela mulher, a confiança dela no Senhor, não ficou na teoria. Ela reagiu de maneira prática, e ela fez alguma coisa para comprovar aquilo que ela cria. Infelizmente, vivemos um tempo que há muitos líderes lá fora ensinando, e há muitas pessoas ouvindo e acreditando num princípio equivocado de Efésios 2, que fala sobre a salvação pela graça mediante a fé. Sim, somos salvos pela graça, e ponto final. Mas também sim, as obras que realizamos é a demonstração de que verdadeiramente fomos salvos. É isso que Tiago nos ensina. É como uma árvore, e essa é uma boa ilustração para nós entendermos. A salvação pela graça, que é acompanhada por obras, é como uma árvore. A fé é a raiz daquela árvore que mantém a planta de pé, sustenta aquela planta. Mas são os galhos carregados de frutos que evidenciam que aquela planta está viva. Se você chegar numa árvore aí e ver um tronco e não ver galho nenhum, folha nenhuma, fruta nenhuma, você vai pensar que aquela árvore está morta. Ela está lá firme, mas não está produzindo. Mas quando a gente olha uma árvore frondosa, cheia de frutos ou flores, aí a gente percebe que ela tem raiz, tem fé, mas os frutos evidenciam a fé que aquela pessoa possui. E é assim que acontece conosco. Tiago disse, ao escrever sobre Raabe, olha só, o irmão de Jesus também falou dela. Capítulo 2, verso 25 e 26. Caso semelhante, falando sobre a fé acompanhada de obras, é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também, disse Tiago, a fé sem obras está morta. Meus irmãos, há uma tentação que todos nós estamos submetidos hoje. Preste bem atenção. Estamos sendo tentados a viver cada dia mais uma fé contemplativa. Espectador. Sentar, ver e ouvir. E mais nada. Se você já está sendo tentado nisso, eu queria que você lembrasse dessa frase que vai aparecer. Na arena da vida cristã, Deus não nos salvou para ficarmos sentados na arquibancada e assistirmos, mas para sermos protagonistas deste espetáculo. Deus não nos salvou para ir na igreja e ficar ali. O louvor está bom, o louvor está ruim. A mensagem está longa, a mensagem está ruim. Começa logo a ceia, porque eu vim aqui por causa do pão e do vinho. Deus não nos salvou para isso. Deus não quer espectadores. Ou a gente entra em campo com o Senhor, ou a gente está fora do time. É simples assim. Ou a gente entra em campo com Ele, ou a gente está fora. Foi a fé em Deus que salvou Raabe e toda a sua família. Lembra de Paulo quando encontra o carcereiro lá em Filipos? O que eu faço, homens, para ser salvo? Paulo olhou para ele e falou: crê em Jesus
e serás salvo tu e a sua casa. Foi o que aconteceu com Raabe. Ela creu no Senhor. E ali, ela e toda a sua família foram salvos. Salvos da morte física primeiramente, mas depois passaram a conviver com o povo judeu, o que nós chamamos de prosélitos, aqueles que não nascem judeus, mas se convertiam e se tornavam parte do povo de Deus. Raabe foi poupada com a sua família e entrou para a tribo de Judá. Casou com um homem chamado Salmão. Teve um filho, Boaz, casado com Ruth. Esse teve um filho, que teve um outro filho chamado Jessé, que foi o pai de Davi. E 14 gerações depois de Davi, veio o nosso Salvador. Jesus escolheu vir da raiz genealógica de uma ex-prostituta, que teve a sua cidade invadida pelo povo de Deus, sentiu profundo medo, mas decidiu crer que primeiro, Deus estava no controle de todas as coisas. Segundo, que aquele Deus era de fato o Deus Todo-Poderoso. Terceiro, que a sua fé levou aquela mulher e toda a sua família a encontrar a salvação no Senhor. E quarto, não podia ficar na teoria, ela tinha que expressar aquilo de maneira prática. Ela ajudou aqueles homens, e como resultado disso, ela também foi salva. Que essa lição fique no nosso coração, seja quais forem os dias que venham pela frente. Estamos todos, e é lícito, legítimo, esperarmos dias melhores. Nós não viemos a esse mundo para sofrer e sofrer calado. Queremos e desejamos viver dias melhores, mas enquanto os esperamos, não deixemos que o nosso coração dê lugar ao medo, porque o amor a Deus lança fora todo o medo. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Enquanto o pastor se aproxima, queria dar uma palavra muito breve. Nós vamos sentar à mesa do Senhor agora. Todos, como nós vimos nessa palavra, todos, homens e mulheres, têm condição para isso. Todos somos convidados. Mas existe uma exigência. E a exigência para sentar à mesa e comer do pão e tomar deste suco é que sejamos homens e mulheres conscientes do nosso pecado, consciente que outrora estávamos também perdidos nesse mundo, mas que Jesus Cristo nos salvou, e é por causa dele, do seu sacrifício naquela cruz, que nós podemos nos achegar a esta mesa. Aliás, o que nós vamos fazer agora é relembrar esse sacrifício de Jesus. Foi ele que pagou o preço, vertendo o seu sangue e entregando o seu corpo em nosso lugar. Enquanto um homem e uma mulher não reconhecem que somente Jesus pode conceder este caminho até o Pai, ele não se torna em condições de participar da mesa. Por isso, se você está aqui nesta manhã, querido amigo, querida amiga, e você ainda não teve a oportunidade de confessar com a sua boca e crer com o seu coração que Jesus Cristo, Filho de Deus, foi enviado pelo próprio Deus a este mundo, viveu como homem, nascido de mulher, padeceu, foi morto e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo, subiu aos céus, de onde voltará para buscar a sua igreja. Se você não crê nisso literalmente, então você não está apto a participar. Se você está nessa condição, nós não somos uma igreja exclusivista. Alguém um dia me deu condições de sentar à mesa. Alguém me falou do amor de Jesus por mim e como ele podia salvar a minha vida e a minha casa, como fez com Raabe.
E eu quero que você saiba que esse mesmo Deus está aqui hoje. Ele quer fazer assim na sua vida. Ele deseja salvar o seu coração. Se você confessar que é pecador, que é pecadora, e que precisa de Jesus. Talvez você já tenha feito isso, mas está longe dos caminhos do Senhor. Veio à igreja hoje para ver se algo diferente acontecia. Alguma coisa te conduziu aqui nesta manhã, você nem sabe. E acabou descobrindo que se Deus foi capaz de perdoar uma prostituta pagã, Ele é capaz de perdoar qualquer homem, qualquer mulher, desde que eles se arrependam e reconheçam que Ele é o nosso Salvador. Então você pode sair daqui diferente como entrou, se você está longe do Senhor. Longe porque nunca o convidou. Longe porque você até o convidou um dia. Ele entrou na sua vida, mas você decidiu viver sozinho, do jeito que você queria. Eu vou fazer uma oração aqui e nós vamos partir para a ceia. E se você está longe do Senhor e hoje quer voltar a caminhar pertinho do seu Criador, reconhecendo em Jesus o perdão dos seus pecados, eu queria que você repetisse essa oração comigo. Não da boca para fora, mas do fundo do seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu entendi que eu sou pecador, pecadora, e estou longe de Ti, como qualquer um desses irmãos e irmãs que também estavam longe do Senhor. Mas eu reconheço que foi por mim, e tão somente por mim, que o Senhor morreu naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, está vivo. Por isso eu te peço, Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, perdoa os meus pecados. A partir de hoje eu seguirei ao teu lado, e o Senhor será o meu único Deus. Amém. Continue com os olhos fechados. Nós queremos celebrar com você que fez essa oração comigo agora. E assim como aquela mulher tomou a decisão de crer no Senhor. Talvez você não saiba, mas esse é o dia mais importante da sua vida. Você decidiu crer em Jesus Cristo. E a gente não pode passar isso em branco, a gente tem que agradecer. Enquanto a igreja ora, eu pergunto aqui na parte de baixo do templo, tem alguém que fez essa oração, repetiu comigo essas palavras? Eu quero agradecer ao Senhor pela decisão que você tomou, pela coragem que você teve. Aqui embaixo alguém fez, levante a sua mão, eu quero agradecer. Faz um sinal com a sua mão. Pastor, eu orei. Alguém? Eu estou vendo a sua mão, senhora. Deus abençoe, viu? Parabéns, muita coragem para reconhecer o que todos nós aqui tivemos que reconhecer. Mais alguém? Aqui embaixo, levante a sua mão, não tenha vergonha. Estou vendo a sua mão, jovem. Deus abençoe, parabéns. É isso mesmo, convicção. Eu fiz, pastor. Eu fiz. Agora Jesus Cristo está no meu coração. Tem mais alguém aqui embaixo? Eu não posso me demorar, nós vamos para a ceia. Última vez que eu pergunto aqui embaixo, tem mais alguém que fez a oração comigo? É simples, levante a sua mão. Eu orei, eu pedi para Jesus entrar no meu coração, perdoar os meus pecados. A partir de hoje eu declaro que eu seguirei Ele todos os dias da minha vida. Mais alguém? Lá na galeria, alguém fez essa oração? Faz um sinal com a sua mão, assim ó, simples. Alguém? Igreja, me ajude em oração. Tem gente aí quase querendo levantar a mão, mas parece que uma força demoníaca segura, dizendo, não precisa, isso aí você faz outro dia, fica do jeito que está. Não acredite nisso, é mentira. Não vai ficar do jeito que está, vai ficar pior. Posso dizer, vai ficar pior. Enquanto Jesus não entrar na sua vida, enquanto Ele não voltar a ser o Senhor da sua vida, você que está longe de Cristo, a sua vida vai de mal a pior. Essa é a verdade. Aqui a gente fala a verdade, lá fora está cheio de gente só falando bobagem para atrair as pessoas. Aqui a gente fala a verdade. Enquanto você não acertar seu passo com Cristo, a sua vida vai de mal a pior. Vou perguntar de novo, aí em cima, tem alguém que fez a oração comigo? Estava longe ou quer andar com Cristo? Faz o sinal com a sua mão, nós queremos participar da ceia juntos. Alguém? Se não há, então vamos orar aqui, esperando que todos, agora junto com esses dois queridos,
que tomaram essa decisão, essas duas mulheres, vão agora participar da ceia conosco. Vamos orar por elas. Senhor, nós te agradecemos. A tua palavra não volta vazia, não volta. E não foi diferente hoje. O Senhor convenceu o coração dessas duas mulheres que sem o Senhor não dá para continuar. Por isso, obrigado pela salvação que alcançou os seus corações. Escreve este dia na vida, na história dessas mulheres. Que elas saibam que o dia 6 de março de 2022 foi o dia que elas nasceram novamente. Nasceram do Espírito para viver ao lado de Jesus Cristo, seguindo o Senhor como seu Salvador pessoal. Nós te agradecemos. Abençoa suas famílias. Que todo o medo que estava no coração delas e chegou aqui com elas, saia agora, porque o amor lança fora todo medo. E que a fé ocupe o lugar que estava ocupado pelo medo. Em nome de Jesus Cristo, nós a abençoamos e as recebemos como família. E juntos celebraremos ao Senhor na ceia neste momento. Por isso nós te agradecemos. E ao Senhor, o nosso Deus, aquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, aquele que convence o coração do pecado, da justiça e do juízo, ao Senhor nós rendemos uma linda salva de palmas. Aleluia!